Meus amados irmãos e irmãs, estamos no mês missionário de 2021. Neste mês a Igreja nos pede de rezarmos, refletirmos sobre o tema Jesus Cristo e a missão. O lema será: não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. E assim nós temos na Santa Igreja os grandes padroeiros das missões, São Francisco de Xavier e também Santa Teresa do Menino de Jesus, que eles são uma inspiração para cada um de nós também. Fiquem unidos aqui nessa novena missionária de 2021. Queria acolher todos vocês que hoje acompanham neste momento. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No ano passado, o mês missionário foi celebrado com o impacto da chegada da pandemia do Covid-19 em nossas vidas, com a dor e o sofrimento de tantos que foram acometidos por ela e outros que não resistiram e fizeram a Páscoa definitiva à casa do Pai. A pandemia prossegue e cada vez mais tem evidenciado e ampliado o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças que tantos já padeciam. É necessário, nestes tempos sombrios, o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança. E você que acompanha neste momento, tenta de relembrar aquelas pessoas que faleceram por causa dessa pandemia. Talvez alguém da sua casa, alguém da sua família, alguém que você conhece, e mundialmente também, que estamos sempre unidos em oração para aquelas pessoas. Somos cristãos missionários, nossa missão, além de rezar, nós temos que estar unidos em compaixão e misericórdia com aquelas pessoas. Vou levar no meu barco a palavra da vida. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão. Rezemos juntos, pedindo a súplica ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O mês missionário pede nossa concentração para a experiência da força do amor de Deus, sentindo sua presença em nossa vida pessoal e comunitária, e assim seguirmos a anunciar, partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com seus discípulos, a sua humanidade, que nos é revelada no mistério da encarnação, no seu Evangelho e na sua Páscoa, mostra-nos até que ponto Deus ama nossa humanidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos, os nossos anseios e angústias. Meus amados, somos convidados a reavivar em nós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo, respondendo com fidelidade à urgente necessidade de sermos missionários da compaixão e da esperança, capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo. Meus amados, temos duas perguntas que podemos refletir neste momento. Quais são as intenções que nos animam na missão? É por isso, o que queremos apresentar para juntos rezarmos esta novena?
unidos e unidas a todos os grupos de novena missionária do Brasil, rezemos juntos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com a ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho. Tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, Mãe missionária, e São José, protetor da família, inspire-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Meus irmãos e irmãs, iniciamos a novena missionária deste ano com o tema Jesus Cristo é Missão. E o lema, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Este tema e lema dão continuidade às reflexões de 2020, com destaque para a identidade missionária da Igreja, a que não se reduz a atividades, a uma única dimensão ou a algumas horas do dia, pois a vida é missão. O novo contexto de pandemia tão prolongado evidenciou e ampliou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças dos que já padeciam e de muitos outros mais. Desmascarou nossas falsas seguranças e desnudou nossa fragilidade humana. Na mensagem para o Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco nos diz: neste tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar e justificar a indiferença e a apatia em nome de um distanciamento social saudável, a missão de compaixão é urgentemente necessária por sua capacidade de fazer desse distanciamento recomendável uma oportunidade de encontro, cuidado e promoção, o que vimos e ouvimos. Por essa motivação do Papa Francisco e diante de situações em que vivemos este ano, ressaltamos o testemunho de missionários e missionárias na vivência da compaixão e da esperança. São pessoas anônimas que estão na linha de frente dessa realidade de pandemia. Entre profissionais de saúde, famílias enlutadas, populações em situação de rua, abandono, migrantes, indígenas, educadores, situação de trabalhadores e trabalhadoras, solidariedade universal, além fronteiras e campanha Amazonas precisa de você. É com alegria que estamos iniciando mais um mês missionário. O tema deste ano, Jesus Cristo é Missão, tem a finalidade de nos mostrar a centralidade da pessoa e do projeto de Jesus na missão. Missão não é só cumprir tarefas, fazer atividades, mas é essa experiência bonita de encontro com Jesus, de onde nasce a paixão e a motivação para o testemunho missionário. Portanto, esse mês tem a finalidade também de aquecer o nosso coração, de renovar a nossa consciência e paixão missionária, que acontece através da oração, da reflexão, dos gestos concretos de solidariedade, mas também através da coleta missionária, que acontece no penúltimo final de semana de outubro. Os recursos desta coleta serão destinados para as realidades de sofrimento, de necessidade no mundo inteiro. Assim, desejamos que este mês missionário, a novena missionária, tudo aquilo que vivermos como experiência,
possa aquecer ainda mais nosso coração e renovar a nossa paixão missionária, como discípulos missionários e missionárias de Jesus Cristo. A missão nasce da escuta, do encontro, da contemplação da ação de Deus no meio do mundo. A pandemia é uma realidade mundial que ceifou muitas vidas e evidenciou a pobreza, as injustiças, o desemprego, a solidão de que tantos já padeciam. De outro lado, despertou gestos de solidariedade e proximidade com os mais vulneráveis. Na mensagem para o Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco nos convoca a sermos esses missionários e missionárias da compaixão e da esperança, diante da tentação da apatia e da indiferença. Mais do que o mercado, Jesus precisa de corações largos, grandes, capazes de viver a vocação como uma história de amor, comunicando vida em abundância para todas as pessoas, sobretudo as mais necessitadas. A novena e os vídeos da campanha missionária nos mostram o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança. São profissionais da saúde, famílias enlutadas com testemunho de esperança, pessoas em situação de rua e abandono, migrantes indígenas, educadores e educadoras que são testemunhas da solidariedade local e universal. As Pontifícias Obras Missionárias, como uma rede de oração e solidariedade a serviço do Papa e da missão da Igreja, deseja uma abençoada campanha missionária. Rezem por nós, que estamos a caminho de um ano celebrativo em 2022, fazendo memória dos 200 anos de fundação da Pontifícia Obra da Propagação da Fé e 100 anos que a POM recebeu caráter pontifício. Que Paulina Jaricó nos inspire a sermos missionários da compaixão e da esperança. A palavra de Deus ilumina o nosso caminhar de missionários e missionárias, pois nos desafia a falar o que vimos e ouvimos. Cantemos então, canto a tua palavra, é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Vivo a alegria de ser missionário. Chamaram-nos e ordenaram que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecermos mais a vós do que a Deus. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Como não achassem um pretexto para castigá-los, eles os ameaçaram e mandaram embora, por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O contexto mais amplo apresenta os apóstolos Pedro e João, que estão a caminho do Templo de Jerusalém. Na entrada, encontram um coxo de nascença, uma pessoa necessitada que pedia esmolas para sobreviver. Eles não ficam indiferentes. Acontece, então, um encontro que produz vida
nova. Eles foram o povo que começa a andar diante desse fato, o povo acorre junto a eles. Então, os apóstolos anunciam a testemunha da ressurreição de Jesus. Esse anúncio ameaça o poder das autoridades judaicas, as que são considerarem o único mestre do povo. Por isso, Pedro e João são presos e levados perante o tribunal judeu, que os interrogam. Eles estão no mesmo lugar que estava Jesus, poucas semanas antes, diante do mesmo Sinédrio. As autoridades não podem negar as evidências da cura do aleijado. Por isso, recorrem à única alternativa e ameaçam os apóstolos. Eles, porém, têm uma convicção: não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Deus se serve de Pedro e João, pessoas simples, iletradas e incultas, que com coragem e audácia enfrentam as autoridades estabelecidas e testemunham a fé na ressurreição, mesmo com risco de morte. Nesse momento, então, conversamos um pouco sobre esse texto lido. E a pergunta que o texto nos faz, a primeira, é que o que Deus quer dizer para nós nesse momento, nesse texto lido aqui em Atos dos Apóstolos. Acreditamos que nesse momento em que Deus, o que Ele quer nos dizer, que diante de tantas dificuldades, diante de tantas provações que nós sofremos por levar a palavra de Deus, nós temos que ter a certeza que Ele vai estar sempre conosco. Diante das dificuldades, Ele vai nos ajudar, diante das provações também. Então, que a gente nessas missões, onde cada um tem um objetivo, uma missão dentro da igreja, um grupo bíblico, de repente um catequista, um ministro da palavra, até mesmo um padre, um sacerdote, todos nós temos essa missão. E o que dizer para Deus? O que Deus quer nos dizer então? Que permanecemos firmes. A missão, né? Jesus já diz que para segui-los temos que tomar a nossa cruz. Então, quando nos botamos em seguir ou tentar seguir os passos de Jesus, levando a palavra que Ele quer nos dizer a cada dia, Deus quer dizer que Ele vai estar conosco diante das dificuldades. E o que o texto, né, nos faz dizer para Deus? Nesse momento, essa pergunta, ela vem individualizar a cada um de nós. O que eu posso dizer para Deus? Assim como o Evangelho, essa semana, Jesus pergunta aos discípulos, né? O que vocês dizem? Quem sou eu para as pessoas? Né? Então eles diziam, o povo diziam que Jesus era Elias, era Jeremias, João Batista. E Jesus pergunta para esse povo, para os discípulos, né? O que vocês dizem quem eu sou? Então aqui o texto também faz nos remeter a Deus, né? Dizendo assim, o que eu sou, o que eu vou dizer para Deus? O que o texto nos faz dizer para Deus? Assim como Deus nos diz, permanecer firme, que eu estou com vocês, né? Que nós possamos também dizer para Deus que Ele pode contar conosco. E sabemos, como Ele mesmo diz que Ele vai estar conosco, a gente pode dizer para Ele que, assim como disse Maria, né? Eis-me aqui, nós possamos também no nosso dia a dia, ao levar a palavra de Deus nessas dificuldades, dizer para Deus que Ele pode contar conosco todos os dias, assim que Ele precisar. E mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações, a gente vai estar com Ele. Nesse texto aqui a gente vê que o povo, né, os que estavam julgando ali no Sinédrio, Pedro e João, eles pediram para eles não falarem de Jesus, não fazerem mais esses milagres, não fazerem mais isso, né, não falar mais das coisas de Jesus para as pessoas. Então Pedro e João disseram, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, né? Nós não podemos deixar. Então que nós também possamos dizer isso para Deus, né? Nós não vamos deixar
em hipótese alguma, de levar a palavra de Deus às pessoas, ou uma oração, uma bênção, qualquer coisa, uma palavra, um abraço, mesmo agora diante da pandemia, que não podemos nos abraçar ainda, mas se Deus quiser, futuramente podemos nos abraçar. De repente uma pessoa necessita de um abraço, e que esse abraço realmente não seja um abraço meu, mas seja um abraço de Jesus para aquela pessoa, para que ela possa também encontrar essa calma, sentir a paz que Jesus tanto diz, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Possamos nessa caminhada de missionários aí realmente levar a palavra de Deus, sabendo que Deus vai estar sempre conosco. Amém? Amém. Diante disso, então, elevemos as nossas preces. Ao enviar Jesus ao mundo, Deus quis nos fazer compreender que nós também somos enviados até os confins do mundo como os discípulos missionários. Apresentemos nossas preces e digamos com fé: Senhor, iluminai-nos com vossa graça. Fortalecei com a vossa graça Papa Francisco, bispos, padres, diáconos, religiosos, seminaristas e todo o povo de Deus, para uma vida de fidelidade e de testemunho. A missão recebida, rezemos. Senhor, iluminai-nos com vossa graça. Despertai a consciência de nossos governantes para que não ficamos indiferentes diante do egoísmo, esgotamento dos profissionais de saúde e das famílias enlutadas por causa da pandemia. Rezemos. Senhor, iluminai-nos com vossa graça. Ensinai, Senhor, a descobrirmos a vossa imagem em todos os seres humanos e vós servir em cada um deles. Rezamos. Senhor, iluminai-nos com vossa graça. Deus, Pai, ajudai com vossa graça a falarmos sobre o que vimos e ouvimos, aos irmãos e irmãs que encontrarmos pelos caminhos da missão. Ajudai-nos para que neste tempo de distanciamento recomendável por causa da pandemia, cultivemos a compaixão com nossos irmãos e irmãs, a exemplo do vosso Filho Jesus, sobretudo com os mais abandonados de nossa sociedade. Unidos rezemos então, Pai Nosso, Ave Maria e glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pedimos pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe querida, São José, seu esposo, e também santos padroeiros das missões, São Francisco Xavier e também Santa Teresa do Menino Jesus. A bênção de Deus Todo-Poderoso sobre vós, vossas casas, famílias e as pessoas que necessitam a graça de Deus através das suas orações neste momento. Que Deus, nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.